Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui no cantinho da tela, assim, apareci. Bom, aprendi agora a gravar assim e tô aqui. Então vamos começar? Finalmente vamos entrar no livro 2, abre comigo, unidade 1, vamos falar sobre círculo e circunferência, tá na página 149, tá? Então acompanha comigo. Diz assim: início de conversa. Desde a antiguidade, o homem faz uso da roda nas mais diversas atividades. Devido às suas características próprias, as formas circulares serviram e ainda servem de inspiração para o desenvolvimento das artes, arquitetura, engenharia, dentre outras áreas. Você conhece o pivô central da irrigação? Trata-se de um sistema de irrigação por meio de um pivô central, cujo traçado realizado no solo se assemelha a uma circunferência. Nesse sistema, a área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa, que em seu centro recebe uma tubulação, e por meio de um raio que gira em toda a área circular, a água é aspergida por cima da plantação. Nessa unidade, nós vamos estudar alguns elementos relacionados ao círculo e à circunferência, suas características e propriedades, ampliando seus conhecimentos sobre elas. Agora é com você. Bom, nós sempre fazemos essa parte juntos, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta. Agora é com você. Número 1. Observe a circunferência e os pontos assinalados com letras. Letra A. Qual desses pontos é o centro da circunferência? Bom, o centro é esse pontinho aqui, então é o O. Qual desses pontos pertencem à circunferência? Ou seja, quais os pontos que estão em cima da circunferência? Vamos lá, temos o esse e esse. Então, temos o A, o B, o C, o G e o E, certo? Esses são os pontos pertencentes à circunferência, os pontos que estão em cima da circunferência. Letra C. Quais dos segmentos assinalados são raios da circunferência? Lembrando, pessoal, o que é o raio da circunferência? O raio da circunferência, ele é aquele segmento que vai do centro até a extremidade. Ou seja, todos esses segmentos que saem do centro e tocam a extremidade são chamados de raio da circunferência, ok? Então, vamos lá. Temos o segmento OA, temos o segmento OG, OB, OC e OE. Esses são segmentos que representam o raio da circunferência. Continuando, vamos lá. Letra D. Qual dos segmentos assinalado é o diâmetro da circunferência? Bom, gente, o que é o diâmetro da circunferência? O diâmetro da circunferência é o segmento que parte de uma extremidade, encosta na outra extremidade, passando pelo centro da circunferência. Esse é o diâmetro. Vamos lá. O diâmetro, então, é esta medida aqui, ó. Esse segmento, o segmento GE. Ele sai de uma extremidade até a outra e passa pelo centro, ok? Vocês podem observar que o diâmetro usou dois segmentos que eram segmentos que a gente chamou de raio, né? Então, a gente pode afirmar, observando isso, que o diâmetro ele é o dobro do raio, tá bom? O diâmetro é o dobro do raio na circunferência. Então, qual é o segmento que representa o diâmetro? É o segmento GE. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui segmento GE.
Com o auxílio de uma régua, determine o raio e o diâmetro dessa circunferência. Você vai pegar a sua reguinha e vai medir aí no seu livro a medida do raio em centímetros e a medida do diâmetro. Essa eu vou deixar para vocês. 2. Marcela desenhou uma circunferência com 8 centímetros de raio. Quanto mede o diâmetro dessa circunferência? Bom, a gente viu aqui no desenho que o diâmetro é a mesma coisa que 2 raios, certo? Eu peguei esse raio e esse raio. Então, eu pude concluir que o diâmetro é o dobro do raio. E o raio é a metade do diâmetro, certo? Então, vamos lá. O raio é o diâmetro sobre 2. É a metade do diâmetro. O diâmetro dividido por 2. A gente já estudou sobre isso quando a gente estudou sobre circunferência, né? Todas essas definições nós já estudamos. Então, vamos lá. Marcela desenhou uma circunferência com 8 centímetros de raio. Quanto mede o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, certo? Então, o diâmetro é 2 vezes 8, que é igual a 16 centímetros. Letra B. Anderson desenhou uma circunferência com 8 centímetros de diâmetro. Quanto mede o raio? O raio é a metade do diâmetro, certo? Se o diâmetro é 8, o raio vai ser a metade de 8, que é 4 centímetros. 3. Em cada item, determine mentalmente as medidas indicadas pelas letras. Justifique os procedimentos. Bom, a gente sabe que uma volta completa é igual a 360 graus, né? Como que a gente vai determinar isso aqui? Usando essa propriedade da volta completa. Se você somar 100 mais 80 mais 20, já deu 200. Mais 30, 230. Então, x mais 230 tem que dar 360. Faz a conta e descobre o valor de x para mim. Vou deixar para vocês. Aqui, y e z são iguais, certo? Porque são opostos pelo vértice. 50 e x também são iguais, não é? Então, x é 50. 50 mais 50 já me deu 100, certo? Então, y e z também são iguais. Vou botar aqui, ó. Y é igual a z. Eu posso usar a propriedade do 360, né? 100 mais x mais y igual a 360. E como x e y são iguais, é só eu achar o valor e dividir por 2. Ou então, eu posso usar aqui, ó, o ângulo raso. Olha só, 50 mais y tem que dar quanto? Não é um ângulo raso? Não tá na linha reta aqui, ó. 50 mais y tem que dar 180. Qual vai ser o valor de y? Faz a conta e descobre. Vou deixar para vocês. A letra C também tá 360. X e x. Se é x e x, são dois ângulos iguais. Então, eu vou chamar de 2x mais... Quanto tem aqui? 120 mais 160 deu 280, certo? É igual a 360. Descobre aí o valor de x vocês também. Na letra D, 3x. X mais x tem que ser igual a, volta completa, 360 graus. Calcula e descobre o valor você também. É importante saber que circunferência é formada por todos os pontos de um plano cuja distância a um ponto central, centro, do mesmo plano é sempre a mesma. Gente, a circunferência, ela é uma linha, um contorno circular, diferente do círculo. O círculo é a região plana limitada por uma circunferência, ou seja,
Qual é a principal diferença entre a circunferência e o círculo? A circunferência é só o contorno. O círculo, ele é toda a parte interna da circunferência, ou seja, é uma figura plana. Eu, quando falei sobre circunferência e círculo, eu dei o exemplo diferenciando a circunferência e o círculo com um anel e uma moeda em sala de aula. A circunferência era o contorno, né, o anel, e o círculo era uma moeda, ok? Essa é a principal diferença entre a circunferência e o círculo. Bom, passando para a próxima página, a gente tem o seguinte: o ângulo central. Em uma circunferência, o ângulo central é todo o ângulo que tem o vértice no centro dessa circunferência. Olha para cá. Temos aqui esse ângulo cinza, o ângulo central, mas também o ângulo de fora dele também poderia chamar de ângulo central. Deixa eu pegar minha caneta. Esse ângulo aqui também é um ângulo central, tá? Então, todo o ângulo que parte do centro e forma uma abertura dentro da circunferência é chamado de ângulo central. Setor circular é qualquer uma das partes do círculo determinada por um ângulo central. Então, aqui eu tinha um ângulo, mas aqui toda esta parte eu tenho um setor circular, que é uma parte da circunferência. É como se você tivesse uma pizza, cortasse uma fatia e tirasse essa fatia. Essa fatia seria um setor circular da sua pizza, tá ok? Ótimo, vamos seguir e falar sobre o gráfico de setores. Gráfico de setores, importantes recursos para a transmissão de dados e informações. Os gráficos são comumente encontrados em jornais, revistas, internet e na televisão. O gráfico de setores, ou gráfico de pizza, é um gráfico que podemos usar para representar a proporção de cada categoria nos dados. É interessante representar os valores desse tipo de gráfico em porcentagem. Veja como podemos construir um gráfico de setores a partir da situação a seguir. Uma instituição de caridade está organizando uma campanha de doação de roupas para crianças carentes. Na primeira semana da campanha, de segunda-feira a sábado, foram doados as seguintes quantidades de roupa. Segunda-feira, 20 roupas. Terça-feira, 20 roupas. Quarta-feira, 30 roupas. Quinta-feira, 50 roupas. Sexta-feira, 50 roupas. Sábado, 30, num total de 200 roupas. Para registrar as doações, podemos montar um gráfico de setores usando proporcionalidade. Para determinar o ângulo de cada setor, nós fizemos 200 roupas, é um total de 360. 20 roupas, então, vai dar um total de 36. 5 roupas vai dar um total de 9 graus. Então, 360 dividido por 200 é igual a 1,8 graus. Vamos entender isso melhor? Deixa eu pegar minha caneta. Diz aqui que o total de roupas são 200 roupas, certo? E eu quero colocar esse gráfico organizado em um gráfico de setores, que é uma circunferência. Só que eu preciso repartir um pedacinho para cada dia da semana. Um pedacinho para segunda, um para terça, um para quarta, até sábado. Como que eu vou saber qual pedacinho que eu vou repartir? Através do ângulo central de cada medida. E esse ângulo central vai ser proporcional à quantidade de roupas que cada dia teve de arrecadação. Como que eu vou achar isso? Muito fácil. Quantos graus num total uma circunferência tem que ter? 360 graus, está escrito aqui. Qual é o total de roupas? 200 roupas. Então, eu tenho que encaixar 200 roupas num espaço de 360 graus. Como que eu vou saber qual é a quantidade de roupas para cada espaço? Ou qual é o espaço que vai comportar cada roupa, cada peça de roupa? É só eu fazer 360 dividido por 200. Aí, o que eu achei? 1,8 graus. Ou seja, cada roupa equivale a 1,8 graus no meu gráfico de setores. A um espaço de 1,8 graus no meu gráfico de setores. Bom, agora vamos passar para aqui, para outra página. Vamos determinar a quantidade de graus de cada dia da semana. Vamos lá. Na segunda-feira foi 20 roupas. Cada roupa a gente já sabe que vale 1,8. Então, 20 vezes 1,8
36. Na terça, 20 roupas, vai dar 36. Na quarta, 30 roupas. 30 vezes 1,8, 54. Na quinta, 50 roupas, vai dar 90. Na sexta, 50 roupas, vai dar 90. No sábado, 30 roupas, vai dar 54 graus. Então, para cada dia da semana, eu vou pegar, vou medir no transferidor, cada pedacinho do meu gráfico vai ter essa medida aqui em graus, ok? Para calcularmos a porcentagem em relação ao total de cada setor, nós fazemos o número de roupa dividido pelo total. Então, por exemplo, na segunda-feira, deixa eu pegar minha caneta. Na segunda-feira, nós tivemos 20 roupas. Eu divido pelo total, 200. 20 divididos por 200, 0,1. E 0,1 representa quantos por cento? Se eu colocar em forma de fração decimal, é mais fácil de descobrir. 0,1 é 1/10, certo? 1/10 é a mesma coisa que 10%. Então, a segunda-feira equivale a 10% do meu gráfico, ok? Agora é com você. Determine as porcentagens para cada dia da semana. Bom, já está determinado aqui para segunda. Agora vocês façam os outros dias da semana, tá? Terça, quarta, por aí vai. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi só até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!